paz do Senhor a você que está nos assistindo pelas redes sociais. Estamos aqui mais uma vez para trazer ao seu coração a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que é vida para nós nesses tempos de grande angústia. E eu gostaria de trazer ao seu coração nesta noite, neste dia que aprove ao Senhor nos dar esta oportunidade, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, e o versículo 1 e os versículos que seguem. Vamos trazer hoje uma ministração ao meu e ao teu coração, baseada no tema de a importância da pregação para o crescimento sadio da igreja. Então, eu convido você hoje a, junto comigo, abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, um dos livros históricos do Antigo Testamento, capítulo de número 8, do versículo 1 em diante. Então, vamos estar lendo a palavra do Senhor, livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E chegado o 7º dia do mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe o livro perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Convido você a orarmos ao nome do Senhor nosso Deus neste momento. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, em o nome de Jesus teu Filho, eu lhe peço que venha abençoar esta ministração, que o Senhor venha nos ajudar neste dia a crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Meu Deus, usa-me mais uma vez como um instrumento para ensinar a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ter a correta interpretação da Tua palavra e aplicar a Tua vontade aos nossos corações. Que o Senhor venha de encontro com a necessidade minha e da sua igreja neste momento, para que possamos entender, Senhor, toda a sua vontade, a qual Tu nos destes através das Tuas sagradas Escrituras. Meu Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa neste momento. Em o nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço. Amém. Então, fazendo uma situação aqui do contexto a qual se encontra esta mensagem, nós podemos ver uma coisa, que aqui neste momento, o povo que voltava do cativeiro babilônico, o povo que se estabelecera ali na terra de Israel, mais propriamente dito em Jerusalém, eles estavam já há algum tempo nesse local, após a sua volta, e eles pedem a Esdras, o sacerdote, que tinha vindo com uma parte do povo, para que ele pegasse o livro da lei e lesse perante todo o povo. Provavelmente muitas daquelas pessoas já tinham perdido a sua identidade de israelita, já havia em si uma grande dificuldade de entender o seu idioma original, que era o hebraico, porque muitos que estavam na Babilônia já deviam ter adquirido tanto os costumes como a língua
que se falava na Babilônia, propriamente dito, o aramaico. Então o povo já havia perdido boa parte da sua identidade. Mas uma coisa que a gente vê é a necessidade que o povo tem de ouvir a palavra, ouvir sobre as Sagradas Escrituras, que é uma necessidade também nossa nos dias atuais. Porque uma coisa você pode ter certeza, que a palavra de Deus, ela não perde a sua atualidade. Qualquer passagem pode ser usada para hoje, pode ter uma aplicação na nossa vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela não se torna velha, também não se renova. Ela também não é nova, ela é a mesma, porém, mesmo tendo sido escrita há milhares de anos atrás, ela ainda assim é tão atual. Os mesmos problemas que Deus ele revela aos seus santos e profetas no Antigo Testamento são os mesmos problemas que a igreja odierna passa nos dias atuais. Então, aqui no capítulo 8, Deus, ele através de Esdras, ele conclama um avivamento através da palavra. Porque os dois ingredientes principais para que haja avivamento na igreja é, primeiramente, oração e palavra. Sem palavra não há avivamento. Se a gente não der a devida importância à pregação da palavra, não existe avivamento. O que existe apenas emocionalismo. E a gente sabe que emocionalismo ele passa muito rápido. Mas o verdadeiro avivamento ele deixa marcas dentro do coração de cada pessoa que passou por ele. Então vamos à explanação da palavra. Versículos de 1 a 3 fala sobre o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que deve existir em um ajuntamento para se ouvir a palavra de Deus está descrita no versículo 1, que diz que é algo espontâneo. Deus moveu o coração do povo para se reunir, para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Hoje, o povo ele busca resultados, coisas e benefícios pessoais e não a palavra de Deus. As pessoas, elas têm motivos para vir à igreja que são receber bênçãos, ser abençoados. Elas vêm para ouvir uma mensagem de inspiração, mas não para ouvir a verdadeira e genuína palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela é pronunciada, quando ela é explanada, ela tem que produzir em você o quê? Reconhecimento do seu pecado, aversão à vida que você leva de errado e te levar para perto de Deus. A isso damos o nome de arrependimento. Quando há pregação verdadeira da palavra de Deus, você não se sai motivado da onde você está. Você sai arrependido pela sua condição, com o pensamento de mudar a situação a qual você se encontra. Isso é a genuína palavra. A genuína palavra produz mudança na sua vida, produz transformação. Então, a gente tem que ter fome não de prosperidade e de sucesso, mas fome da palavra de Deus. Não devemos ter fome em ter uma comunhão com Deus para ser abençoado, possuir propriedades, possuir bens, benefícios, para que tenhamos uma vida de sucesso. Não, a gente tem que ter fome da palavra de Deus, para conhecer sobre Deus, para ter entendimento de Deus, para ter arrependimento da nossa condição de pecadores e nos aproximarmos de Deus. Outra coisa, versículo 2 e 3 nos fala que quando nos ajuntamos para ouvir a palavra, é coletivo. Fala que todos os homens e mulheres se reuniram para buscar ouvir a palavra de Deus. Não ficou ninguém de fora. Vieram pessoas pobres,
pessoas ricas, agricultores, nobres, homens e mulheres, e todos eles tinham um alvo em comum, que era ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos ter o que? Vontade de nos reunirmos, não para ouvir cantores famosos, não para ouvir pregadores famosos, mas para ouvir a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é quem tem primazia, não é aquele que fala. A Bíblia fala que Deus ele tem compromisso não com o pregador, mas sim com a sua palavra, que ele vela para cumprir. É a palavra de Deus quem tem poder, não é o pregador, não é aquele que fala. Quem liberta o homem não é o pregador, é a palavra. Quem santifica o homem é a palavra. Disse Jesus: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus que tem que ter primazia na sua vida. É ela que produz vida, é ela que produz arrependimento, é ela que santifica o seu ser. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. E ainda fala, versículo 3, que ela é pontual, ou seja, o povo, olha que interessante, o povo ele se reuniu para ouvir a palavra de Deus desde o nascer do sol até o meio-dia. Então Deus, ele propôs um momento para que o povo pudesse compartilhar da sua palavra. O povo, quando começou o sacerdote Esdras a ler a palavra, o povo se colocou em pé. E diz a Bíblia que eles ficaram até ao meio-dia, ouvindo atentamente. Não havia pessoas saindo dos seus lugares, não havia pessoas indo fazer outras coisas, porque o foco do povo era ouvir a palavra. O povo tinha sede de ouvir a palavra, o povo tinha necessidade de ouvir a palavra. Por isso que eles não se preocuparam com outras coisas, mas em seu coração estava o quê? Um sentimento genuíno, que a palavra era o principal, era o mais importante, era o necessário. E como diz Jesus, as outras coisas eram secundárias e poderiam ser feitas depois, mas naquele momento a palavra era o centro, e a palavra era o importante para o povo, e o povo ouvia a palavra de modo mais reverente possível, de modo mais importante para os seus seres, era se alimentar daquilo que Deus tinha revelado através das suas escrituras. Então, a Bíblia fala que o povo ali, quando foi ouvir a palavra juntamente com Esdras, foi algo harmonioso, porque no versículo 1 fala assim, que todo o povo se ajuntou como um só homem. Todos estavam com um propósito, que era de ouvir a palavra. Eles estavam não apenas juntos, mas estavam em comunhão para ouvir a palavra. Eles estavam em comunhão para ouvir aquilo que Deus... Não era uma união de encontros sociais, mas era um encontro para se alimentar da vontade de Deus. E fala também no versículo 1, assim, que o povo chegou até o sacerdote e diz que trouxesse o livro da lei de Moisés, que Deus tinha prescrito. Então, não era algo novo, entende? Não era uma nova revelação, não, era a lei que eles já conheciam de Moisés, que Deus mandou Moisés quando saiu do Egito escrever. Não era uma nova revelação, não, era a mesma escritura, a mesma palavra, porém o povo tinha necessidade de ouvir novamente. Uma coisa que eu digo para você: a Bíblia não precisa de uma nova revelação, não precisa.
A Bíblia ela não contém todos os livros que foram escritos, porém ela contém o necessário que Deus permitiu que fosse acrescentado nela, para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. Então a Bíblia tem tudo o que eu preciso, tudo o que é necessário para que eu conheça Deus, para que eu alcance a salvação e para que eu e você alcancemos o céu. Por isso que a Bíblia ela é completa. Ela contém tudo o que é necessário que nós saibamos de Deus, da salvação e das suas promessas. No versículo 2, nós encontramos o que? A supremacia da palavra de Deus. Nós, pregadores do Evangelho, nós que falamos do amor de Deus descrito nas Escrituras, nós temos que entender uma coisa, que nós temos que ter comprometimento com as Escrituras. O que acontece? A Bíblia ela não procura contar histórias bonitas, ela não procura contar fábulas extraordinárias, não, ela conta a verdade. Interessante você conhece muito bem a história de Davi. A Bíblia nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, para executar toda a sua vontade. A pergunta um homem descrito como coração de Deus, segundo o coração de Deus, ele erra? Sim, erra, ele é um homem. E a pergunta a Bíblia esconde os erros de Davi? Não. Sabe por quê? Porque ela quer te mostrar a verdade e te ensinar o quê? A não cometer os mesmos erros. Só que também ela mostra o quê? Que Davi errou, mas também se arrependeu. E caso mesmo tendo o exemplo de Davi você erre, você pode se arrepender e escrever como Davi escreveu, que perto está o Senhor do que tem coração quebrantado, e o contrito ele não despreza. Entende que a Bíblia não escondeu os erros de Davi, por quê? Porque ela é a verdade. Ela é aquela que não só mostra aquilo que os homens de Deus fizeram de bom, mas também os seus erros e acertos, as suas derrotas e as suas vitórias, e mostra o caminho que eles seguiram para se aproximar de Deus. Então o nosso comprometimento é com a palavra. Às vezes a palavra ela é de repreensão, então que seja dita de repreensão. Se ela é para exortação, então faça a exortação, mas não saia do limite da palavra de Deus. E vale aqui abrir um parênteses: exortar é animar, encorajar, dar ânimo. Então, se a Bíblia te dá uma mensagem, Deus te concede em seu coração aquela mensagem, não saia dos limites da mensagem, prega a palavra, insta em anunciá-la, quer seja em tempo oportuno ou não. Conselho de Paulo a Timóteo. Então prega a palavra, fala dessa palavra maravilhosa, porque ela é a verdade. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, de homens que preguem a palavra, que vivam a palavra de Deus, que a falem com fidelidade. O pregador ele precisa estar comprometido também com o Deus das Escrituras. Ele precisa viver uma vida de piedade. Não há pregação de poder se não houver oração. O que prevalece é a vida da sua mensagem. Nós precisamos de homens que não só falem o que as pessoas devem fazer, mas que viva o que fala para as pessoas fazerem. Que sejam exemplos, não só quando estão em cima de púlpitos, mas quando estão em sua casa, no seu trabalho, quando estão nos seus afazeres diários.
é necessário pessoas que vivam a palavra que eles pregam, pessoas que têm fome de Deus. Os pregadores, aqueles que falam do Evangelho, tem que ser pessoa que tem fome de oração, fome de jejum, fome de comunhão com Deus, fome de intimidade com Deus. O pregador é um homem em fogo, ele não arde só no púlpito, ele tem que arder o tempo todo na sua vida devocional. O pregador precisa ter fome de Deus em primeiro lugar, porque depois ele tem que ter fome também por adquirir conhecimento da palavra de Deus. O pregador, ele precisa de fome da palavra. O pregador, ele precisa ser um estudioso da Bíblia. Quem não gosta de ler a Bíblia não pode pregar sobre ela. É como um médico que não sabe fazer uma cirurgia. Assim, o pregador tem que ser amante de ler a Bíblia, amante de adquirir conhecimento. O pregador, ele tem que ter paixão pelas Escrituras e principalmente paixão por anunciar as Escrituras. Ele tem que ter paixão por ler a Bíblia, mas também tem que ter paixão por falar dela. O seu coração tem que arder toda vez que for necessário lhe anunciar. Eu lembro de uma passagem linda. Jesus havia ressuscitado e havia 2 homens a caminho de Emaús. E de repente se aproxima um homem. E esse homem, ele começa a perguntar sobre as coisas que eles estavam conversando. E aqueles 2 homens em viagem falam: porventura, és o único nessa região que não sabe das coisas? E eles começam a falar de Jesus. E de repente aquele homem que se aproximou deles começa a falar da palavra. E quando chega um determinado momento do caminho, aquele homem que se aproximou dos 2 dá a intenção de continuar a sua viagem, mas ele fala: fique conosco, coma do pão. E eles se assentam, parte o pão, e quando está partindo o pão, eles reconhecem que é Jesus e ele desaparece. Mas o ponto-chave que eu quero falar com vocês é a seguinte frase: eles olham, aqueles 2 homens, um para o outro, e falam: porventura, não ardia em nosso coração quando ouvia as palavras dele? E é assim que a palavra tem que queimar dentro de nós, ela tem que arder em nosso coração, como a paixão incontrolável, que não basta eu conhecer, eu tenho que conhecer mais. Não basta eu ler um pouco, eu tenho que ler mais. Eu tenho que saber mais, eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que caçar maiores tesouros, caçar as pérolas, porque a gente pensa o quê? Que as joias, o ouro está na superfície. Não, está debaixo, está no fundo, e assim é a palavra de Deus. Uma leitura apenas superficial, você jamais vai alcançar os segredos e os tesouros escondidos dentro dela. Mas como eu alcanço essa profundidade, irmão? Conselho que o pastor John Piper dá para os novos pregadores. São 3 conselhos. Primeiro, leia. Segundo, leia. Terceiro, leia novamente. E então os tesouros vão saltar diante dos seus olhos. Assim é a palavra de Deus. O povo, ele precisa estar sedento das Escrituras. Eu não sei se foi por causa dos 70 anos na Babilônia, mas uma coisa aconteceu. Deus colocou no coração daquele povo de Israel um desejo, uma sede de ouvir a palavra. Diz no versículo 1, eles se reuniram como um só homem. Diz no versículo 3, com os ouvidos atentos. Diz no versículo 6, reverentes.
diz no versículo 9, chorando, diz no versículo 12, alegrando, e diz no versículo 17, prontos a obedecer. Por quê? Eles não queriam farelo, restolho, eles queriam trigo, pão do céu para as suas vidas. Eles queriam a verdade de Deus, eles queriam se alimentar da palavra. E é o que eu e você temos que ter. Nós temos que ter os ouvidos atentos, nós temos que ter reverência, nós temos que chorar, nós temos que se alegrar e nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que ouve e não pratica, não tem sentido. É como uma pessoa que olha o seu reflexo e quando vai embora já nem se lembra mais de como era. Então, principalmente, sedes obedientes à palavra de Deus. Eu e você, como pregador da palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, é claro, nós temos que fazer o quê? Nós temos que anunciar, mas também obedecer a palavra de Deus. O povo, ele colocava a primazia da leitura das Escrituras. E hoje a gente tem que ter primazia de ler o texto também, de olhar para a fonte da autoridade, que é a palavra de Deus. Nós temos que olhar para as Escrituras como a única verdade que nos conduz até os céus. Não há outro meio de conhecermos a Deus se não for através da sua palavra, da sua mensagem escrita. Nós sabemos que Deus ele se revelou ao homem de duas maneiras muito especiais. A primeira, através da sua palavra escrita, que é a Bíblia. E depois através da sua palavra encarnada, que é Jesus. E como nós sabemos de tudo isso? Através das Sagradas Escrituras. E uma coisa, que quando a gente começar a pregar genuinamente a palavra de Deus, porque hoje, já parou para pensar que hoje nós temos muitos profetas do caos, pessoas com profecias mirabolantes, que só sabem ministrar desgraça sobre desgraça, mas não pregam sobre a salvação. Hoje nós temos muitos motivadores, que te dão palavras que satisfazem o seu ego. São legais sim, são boas sim para motivar, mas esquecem de pregar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre pecado, porque pecado não deixou de ser pecado. Muitas pessoas que pregam a prosperidade, mas esquecem da salvação. Então eu e você temos que pregar o que é a verdade, temos que falar sobre pecado, sobre salvação, sobre bênçãos, completamente a palavra de Deus, e não só aquilo que agrada os ouvidos das pessoas. Porque no mundo, disse Jesus, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tende um ânimo forte, resistente, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não falou que nós não teríamos problemas, mas que assim como ele venceu, ele nos deu exemplo de vitória. Ser cristão, às vezes é difícil, você vai passar por perseguição, por calúnia, por problemas, mas independente disso, você vai ser uma pessoa com esperança. Por quê? A sua esperança não vai estar fundamentada naquilo que você tem, mas naquilo que você terá lá nos céus. Pois nós aguardamos uma promessa diferente das pessoas daqui. Nós não esperamos só nessa vida, nós esperamos uma vida com Deus nos céus por toda a eternidade. Quais são os efeitos da pregação da palavra? Ela atinge o intelecto da pessoa. A pregação, ela é dirigida à sua mente. O culto, como diz Paulo aos Romanos, deve ser um culto
racional com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele fala, este é o culto racional. Então a ministração, ela atinge a sua mente, ela te faz pensar na situação que você se encontra, ela faz te raciocinar naquilo que você precisa mudar, ela te faz entender o que é necessário para a sua vida, o que você precisa tirar, porque quando você olha para a Bíblia, você encontra todos os seus defeitos, porque ela age como um espelho, a qual você olha para ela e encontra tudo o que há de ruim na sua vida e precisa ser mudado. Afinal de contas, ela age como um alvejante para a nossa vida, tirando todas as manchas que o pecado colocou em nós. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo as minhas falhas, porque ela não me isenta da verdade, independente que essa verdade fira o meu coração, mas se essa verdade, ela realmente é verdade, como a Bíblia ela produz o quê? Arrependimento. E às vezes a tristeza é inicial por causa da minha condição, mas ela também me mostra o caminho para eu sair da situação que me encontro de pecado. Então por isso que ela atinge a nossa mente. O conhecimento da verdade enche a nossa vida de luz. Podemos usar até a seguinte frase, que a palavra, ela ilumina as nossas vidas, para que possamos encontrar a vontade de Deus para cada um de nós. Ela também atinge a emoção. Parece algo contraditório, se a gente falar inicialmente de algo racional e agora de algo emocional. Como a Bíblia atinge a nossa emoção? Versículos 9 a 12 do capítulo que lemos. O povo, ele primeiro chora. Mas por que o povo chora? Porque o povo encontra no livro da lei que eles se encontravam em pecado. E todo pecado exige uma retribuição. Então o povo, no versículo 9 a 12, ele começa a chorar por causa de encontrar os seus pecados. Uma coisa que eu digo para você, emocionalismo é inútil se não produzir arrependimento. Se você chora, mas não se arrepende da condição de vida que você se encontra, se você derrama lágrimas, mas não entende o que é um verdadeiro cristianismo e não muda a sua vida, é perca de tempo. Você tem que chorar por quê? Por causa da sua situação, mas depois que passar esse choro, você tem que ter a convicção na sua mente que precisa mudar, como o povo de Israel entendeu. Aquelas lágrimas não eram lágrimas de um falso conhecimento, mas era de um verdadeiro conhecimento da situação e da necessidade de mudança. Porém, no versículo 10, já não há mais choro, há o que? Alegria. Esdras e os sacerdotes e escribas, eles convidam ao povo a celebrar festas, a comer doçuras, a comer coisas alegres. Por quê? Porque o povo já havia passado pelo castigo e se arrependido, e agora eles poderiam estar na vontade de Deus, eles poderiam desfrutar da graça e do amor e dos dons de Deus. Tanto que aqui nós encontramos algo maravilhoso que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós temos a alegria do Senhor nas nossas vidas, nós temos força. Somente assim nós venceremos as adversidades deste século e dessa vida. Então, a alegria por você que entendeu a palavra, que busca em Deus o seu socorro, que busca na palavra o alicerce para você vencer, que fundamenta a sua vida e a sua casa
na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus tem que ser o principal na nossa vida. Tem que ser a coisa mais importante, a coisa mais essencial na nossa vida. Salmo 1 nos ensina: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas daí ele fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele diz que esse homem, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que suas folhas não caem quando vem a estação seca, mas que dá fruto, que produz o seu fruto na estação certa. Então, que a palavra do Senhor seja o centro na sua vida, seja a primazia do seu ser, e que você cada dia mais tenha desejo de conhecer sobre Deus, conhecer sobre a sua palavra, conhecer sobre a sua escritura. Que quando você olhar para a Bíblia, você tenha a capacidade de entendê-la, de olhar para dentro de si, ver os teus pecados e se arrepender da sua condição. Posso orar por você? Vamos lá? Senhor meu Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra de forma simples, mas que o Senhor possa fazer com que ela penetre no coração de cada pessoa, que o Senhor possa fazer com que ela, Jesus, vá de encontro à necessidade de cada pessoa, que ela, Senhor, possa estar de encontro, Senhor, ao que cada um precisa neste dia, nesta noite. Que ela, Senhor, possa produzir uma transformação, uma mudança de vida dentro de cada pessoa. Senhor, esses dias são maus. Não deixe, Senhor, que o amor esfrie em nossos corações, mas que perseveremos até o fim, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vinda está cada dia mais próxima. E o Senhor já nos alertou que nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos profetas, que, se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Por isso eu peço, Senhor, nos ilumina pela Tua palavra, para que possamos discernir esses tais, e que para que possamos permanecer firmes, fundamentados, alicerçados nos Teus caminhos. Meu Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia ter me alcançado, e pela Tua misericórdia ter alcançado a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, em Teu santo nome eu lhe peço e lhe agradeço. Amém.